Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Que alegria ter você novamente aqui no seu canal que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos à Palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te peço, inscreva, curte, compartilha, comenta. O seu comentário é muito importante aí também no canal para o desenvolvimento e crescimento do canal. Bem-vindos à Palavra de Deus. Nós estamos analisando um pouquinho sobre a volta de Jesus, correto? E hoje nós iremos ler juntos um texto, um dos textos, eu diria, um dos mais incríveis apresentado pela Palavra de Deus. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia também, porque é importante que você analise o que diz a Bíblia, tá bom? Atos capítulo 1, versos 9 e 10. Está escrito assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para os céus o vistes ir. Nós estamos aqui diante de um texto, eu diria, um dos mais incríveis. E como os nossos vídeos são bem pequenininhos, nós teremos que repeti-lo mais uma vez aqui no próximo vídeo, tá bom? Mas olha, por quê? Porque ele é muito interessante, esse texto bíblico. Você recorda do que nós lemos ontem? Do que nós vimos ontem? Você recorda que o que vimos ontem é as palavras de Jesus, do próprio Jesus, dizendo: vou preparar lugar, e depois de preparar lugar, voltarei? Você recorda disso? Pois bem. Então, quando aconteceu aquele episódio de que lemos ontem, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda estava com os discípulos, foi na véspera, vamos dizer assim, da sua morte, que ele falou aquelas palavras para os seus discípulos. E o interessante é que após falar aquelas palavras para os discípulos, Jesus então vai para o Getsêmani, onde ele é preso, e no dia seguinte, na sexta-feira, ele é morto. Agora, quando aconteceu esse episódio aqui que nós acabamos de ver juntos, Jesus já havia morrido, havia ressuscitado, Jesus ficou na terra 40 dias após a sua morte, ele ressuscita e fica na terra 40 dias. Mas para que você acredite nisso, eu preciso te mostrar na Bíblia, não é verdade? Porque eu também só acredito no que está na Palavra de Deus. Portanto, Atos capítulo 1 e o versículo de número 3 está escrito assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois de Jesus morrer e ressuscitar, ele se apresentou para os discípulos e para outras pessoas por um espaço de 40 dias. Ele só vai para o céu depois dos 40 dias. Agora, imagine a seguinte cena comigo. Estava justamente completando 40 dias. Jesus chama os seus discípulos e Jesus vai junto com eles para o Monte das Oliveiras. E nessa ida de Jesus para o Monte das Oliveiras acontece algo incrível. Incrível. Jesus está lá conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras. Você pode imaginar a cena comigo, porque é muito importante que você analise essa cena. Imagine Jesus lá conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras. Eu não sei se eles estavam sentados, se estavam em pé, mas eu acredito que aquela conversa de Jesus com os discípulos, ela durou alguns dias. Ou seja, algum tempo, né? Minutos, horas. Porque ele falou muitas coisas para os discípulos. Então, enquanto falava com os discípulos, de repente, de forma automática, Jesus começa a flutuar. Jesus começa a flutuar, sendo levado para os céus.
E imagine a tristeza no coração dos discípulos quando ficaram olhando Jesus até ele sumir nas nuvens e não ser visto mais. De repente, a Bíblia diz que aparecem 2 anjos, e esses 2 anjos, 2 homens vestidos de brancos, se apresentam diante dos discípulos e diz: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus vai voltar. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela certeza da sua volta, em nome de Jesus. Amém. Lembrem sempre que a voz é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.